Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, a gente começa mais uma aula, né, de teoria da contabilidade hoje, falando um tema bem importante, né? A minha tela ainda tá meio travada aqui, tá? Mas a gente vai... Agora melhorou, né? Mas, assim, hoje nós temos um tema bem importante, tá? Que seria o grupo 8, a apresentação do grupo 8, né? A Anne, Divina, João e Milena, mas a Divina já passou em off aqui, né? Que os outros componentes aí não entrar em contato para estar vendo essa questão, né, da apresentação. Então, eu vou passar aí para a Divina, que vai estar apresentando aí um tema bem importante, falando sobre conflito de agência, assimetria de informações e teoria contratual da firma. Tá? E, posteriormente, é claro que a gente vai estar falando um pouquinho em cima aí do seminário que ela vai estar falando, né, que ela vai estar apresentando no dia de hoje, tá? Então é importante, vocês podem estar tirando dúvida, questionando, tá? Participando, colocando a posição de vocês também, tá? Então vamos passar aqui, então, a palavra aí para Divina. Divina, é com você, tá bom? Tá bom, professor. Deixa eu compartilhar aqui, né? Ok, fica à vontade aí, temos um tempo aí para a apresentação, então não precisa ter pressa, tá? Fique à vontade. Tá tudo certo aí? Tá aparecendo? Tá aparecendo. Só que você vai ter que aumentar, eu acho que a tela, que ela tá aparecendo todos os seus slides, né? Para aparecer um slide por vez. Então, você acha que você vai ter que colocar lá normal, ver se você coloca normal lá, ver se aparece. Isso. Uhum. Ah, Exatamente. Ok. só assim? Isso, dá para ver. Ficou bacana. Ah, então tá. Então, o assunto aqui é conflito de agência, simetria da informação e teoria contratual da firma. E a participante vai ser só eu mesma, né? Agora, desse jeito aqui, como que eu faço para passar nos slides? Porque... No caso aí, você fez em PDF, né? Então, você vai ter que... deixa se eu eu... ver aqui. Pode ser aí. Isso. Porque assim tá aparecendo? Porque para mim tá aparecendo, Tá. normal. Tá aparecendo, uhum. Mas daí você vai... tenta passar o slide aí. Aperta a tecla para frente, ver se... Para mim já foi, não passou aí? Não, aqui não. Faz o seguinte, ó, para passar, você volta para a apresentação, e aí você vai lá em a tela inteira, que daí você consegue, não uma janela, mas a tela inteira, que daí você só para a apresentação e depois clica lá, a tela inteira para apresentar. Que daí vai aparecer sua tela, né, toda, e aí a apresentação. Ah, tá. Acho que está apresentando ainda, vai ter que parar a apresentação. Aí, agora sim. Agora deu certo? Isso, a tela toda. Você pode ver que você vai ver toda a tela. Agora você. Isso. Só em ocultar aí, ó, para assumir essa barrinha embaixo aí. Você vai estar apresentando. Bem embaixo aqui, ó. Na parte do ocultar, tá vendo aqui? Era nessa mesma página que você tá aí. Assumir esse do Google. E, professor, eu e o computador não somos muito amigos, estou Mas eu perdida. acho que dá para ver assim, Divina. Vai passando, vamos ver. Passa o Porque próximo. a forma como eu consegui passar nos slides é aqui, e aqui vocês não estão vendo. Ah, tá, ocultar. Isso, agora sim. Passa aí pra gente ver se vai passar. Passou? Não, pra gente não. Ah, então o que eu faço aqui? Porque... Deixa eu ver aí. eu acho que eu vou colocando de um por um aqui e vou colocando. Acho que assim vai dar certo. Pode ser, tem perigo não, você se apresenta normal, isso, Tá tranquilo, pode certo? ser, beleza. Então tá bom. Aí o conflito de agência, aqui temos aqui o conceito, que é o confronto de interesse entre os acionistas de uma empresa e os seus gestores, investimentos que envolvem elevadas somas de capital, estratégia, escolha de pessoas-chave dentro da organização, entre outros, são casos comuns de conflitos de agência. O termo conflito de agência retrata a situação onde os interesses dos acionistas e dos gestores executivos entram em conflito. Um exemplo que retrata essa situação é o pagamento de bônus para os executivos. Um caso típico de conflito de agência de irresponsabilidade social foi o caso do Banco Pan-Americano, onde a não baixa de ativos alterou o resultado do banco
e gerou bônus para os executivos. Aqui também a gente pode até citar, eu vi vários exemplos, como o caso da Parmalat, tem até o caso Enron, não sei se o professor vai falar dele, porque acho que está no plano para falar amanhã. Isso, exatamente. Depois eu vou explicar, Divina. Uhum. E também tem um outro exemplo que eu vi, que eu achei interessante, que é mais recente, que é o caso da Petrobras, né? Isso também. Que é onde o governo federal, ele é tanto um acionista como gestor. Então, quando ele aumenta o preço dos combustíveis, ele preserva o interesse dos acionistas, e quando ele congela, ele atende o interesse da população, né? Então, isso aí não deixa de ser um conflito, né? Isso. Além do conflito de interesses entre proprietários e gestão, pode ser identificados outros dois tipos de conflitos de agência na estrutura das empresas. Um tipo é o conflito entre acionistas e credores, define a combinação de interesses entre diversos grupos que fornecem recursos e possuem direito sobre o fluxo de caixa gerado pela empresa. O outro tipo, relacionado à estrutura de capital da empresa, é constituído pelas divergências de interesses entre acionistas minoritários e majoritários. O conflito de agência não fica restrito entre administradores e acionistas proprietários. A concentração de capital votante pode permitir a um acionista influenciar os gestores e assim gerar conflito entre controladores e minoritários. Na maioria das empresas, existe um acionista controlador ou um pequeno grupo que mantém o controle. Agora é a assimetria da informação. O conceito disso lida com o estudo de decisões em transações em que uma parte tem mais ou melhor informação que a outra. Essa assimetria cria um desequilíbrio de poder nas transações, o que às vezes pode fazer que elas deem errado. A assimetria de informação ocorre quando um dos participantes de um negócio possui melhores informações que o outro participante. Aliado a isso, a separação entre as atividades de gestores e a propriedade da empresa possibilita os conflitos de agência. Diante disso, a contabilidade busca fornecer informação útil aos seus usuários, contribuindo para a redução da assimetria informacional. O principal meio de comunicação é através de seus relatórios contábeis. Risco moral e seleção adversa são duas das consequências da assimetria ou falhas da informação. A seleção adversa ocorre quando não se pode distinguir bons produtos, trabalhadores ou clientes bons dos maus. Um mercado de capitais, que não é transparente, pode provocar a seleção adversa em seus acionistas e investidores. O risco moral ocorre por ausência de informação ou informação privada detida por um dos agentes depois da consumação do contrato. E, por fim, a teoria contratual da firma. Para a teoria contratual da firma, a empresa é considerada um conjunto de contratos que servem como intermédio entre os diversos agentes econômicos. Dentro da teoria contratual de firma, a contabilidade possui 5 funções na coordenação dos vários contratos entre os agentes ligados à empresa. E a primeira dessas funções é mensurar a contribuição de cada um dos participantes nos contratos. Segundo, mensurar a fatia que cada um dos participantes tem direito do resultado da empresa. Informar os participantes do grau de sucesso no cumprimento dos contratos. A quarta, distribuir informação para todos os potenciais participantes em contratos com a empresa para manter a liquidez de seus fatores de produção. E quinto, distribuir alguma informação como conhecimento comum para reduzir o custo de negociação dos contratos. As firmas são de extrema importância para os mercados, pois reúnem o capital e o trabalho para realizar a produção e são responsáveis por agregar valor às matérias-primas utilizadas neste processo com o uso de tecnologia. A teoria de firmas se subdivide em teoria da produção, teoria dos custos e teoria dos rendimentos, onde a teoria da produção permite à firma determinar qual a quantidade ideal a ser produzida.
A de custos, como o nome já diz, né, ela tem o objetivo de produzir a quantidade desejada com o mínimo de custo. E os rendimentos, que visam o aumento dos lucros. Então, minimizando os custos, automaticamente maximiza os lucros. E é isso, professor. Ficou bem resumido. Tentei falar um pouquinho de cada coisa. Não, tranquilo, Divina. Parabéns pela apresentação. Vou pedir que você volte lá no primeiro slide. É que meu computador travou, eu tive que entrar pelo celular aqui travado. Eu ia até mostrar essa questão que você falou do Banco Pan-Americano, né? Não sei se vocês conheciam, mas o Pan-Americano era do Silvio Santos, tá? Isso. Então, basicamente, tudo que você falou está refletindo no real, tá? Então, assim, parabéns pela apresentação, e isso mesmo, é isso que a gente quer ver, porque não só o professor ficar falando, né? É algo que basicamente fica chato a gente ficar falando aqui, e às vezes vocês não procurarem, não irem atrás, a questão do conteúdo, para vocês verem como que é importante a pesquisa, né? E muito mais importante é a questão de vocês, basicamente, apresentarem, né? Trazer o resultado dessa apresentação, porque eu, como aluno, pessoal, também fui aluno como vocês, e hoje eu sou aluno, porque a gente está aí no mestrado, então, basicamente, a gente aprende, tem uns outros professores, e é algo importante, essa parte de você fazer uma pesquisa e você fazer a apresentação. Esses dias mesmo, nós tivemos o nosso webinar, a apresentação do nosso projeto de pesquisa, tá? Do mestrado, uma disciplina chamada Seminários Avançados, que todo mundo participa com uma transmissão ao vivo pelo YouTube, então a gente vai ter aí 3 participantes, na verdade, 2 participantes que vão fazer perguntas para nós, né, dentro do tema, e isso faz com que a gente pesquise e tenha noção do que a gente está fazendo, tá? Então, assim, fico feliz porque a Divina se prontificou e é isso que a gente quer que os alunos fazem, né? Não só para nota, porque nota é uma consequência, tá, pessoal? Então, assim, às vezes a gente fica muito ligado na nota, né? Ai, não, se eu não tirar nota, eu não vou ser aprovado. Mas muito mais do que a nota é a questão do conhecimento, tá? Então, só perde quem não apresenta, né? Exemplo aí do Iron, né? O Iron, que o pessoal fala, depois no finalzinho eu vou estar falando, sobre essa questão desse documentário importante que vale a pena vocês assistirem, que está relacionado a essa questão, né, que a Divina falou. Então, o que é o conflito de agência, né? É isso que a Divina, né, detalhou aí, é o confronto de interesse, tá? Como um caso que ela falou da Petrobras, né, do Banco Pan-Americano, até eu tentei abrir aqui a matéria sobre essa questão da justiça que condenou os ex-diretores, né, e quase, não vou dizer quebrou, né, o Silvio Santos, né, mas deu aí um grande prejuízo, tá? Então, se vocês pesquisarem aí caso Pan-Americano, vocês vão encontrar várias matérias falando sobre essa questão, tá? Então, sobre essa parte de investimentos, que aí acaba envolvendo várias somas de capital estratégia, pessoal, e isso é uma questão que a gente tem que pensar muito dentro de uma empresa, é como uma sociedade, né? A sociedade, vocês sabem que vai ter aí basicamente divergências entre sócios, onde acaba um abandonando, né, outro brigando, né, vice-versa aí com ambas as partes, a questão. Por quê? Porque existe essa questão dos conflitos, tá? Então a gente tem que ter a cabeça no lugar, tem que ter o conhecimento. Por quê? Porque se você não tem conhecimento, é a mesma coisa de um orçamento, né, em casa, né? O marido e a mulher. Se você não tiver ali um consenso entre as partes, pessoal, não dá certo, acaba separando, né? E esse conflito de agência, de interesse que a gente fala de uma empresa, é ligado a isso também. Por quê? Porque ambas as partes, elas têm que ter o conhecimento e ambas as partes têm que colocar o objetivo em prática, tá? Então, dentro desse contexto, quando a gente fala conflito de agência, seria essa parte. Ambas as partes ser o quê? A combinação, né, de uma decisão. Não só um querer tomar a decisão. Por quê? Porque ambas as partes são partes de sociedade, né? Fazem parte dessa sociedade. Pode passar o próximo slide, Divina. Então, dentro desse contexto que a gente fala, é importante a gente compreender, né, de uma forma geral, sobre esse conflito que existem, né? Eu sempre falo, essa questão de empresa, né, sócio, ou dá certo ou dá errado, depende como ambas as partes se lidam, tá? E é a questão, exatamente esse exemplo que a Divina falou sobre a Petrobras, é essa questão mesmo, congelou preços, beneficia uma parte, né, dos consumidores, mas e os acionistas? Tá? A gente sabe que o governo federal ele tem aí
em média 51%, né, dessas ações, e 49% é distribuído em bolsa de valores para você participar como acionistas. Então, dentro desse contexto, é importante que a gente veja, né, com os bons olhos essa questão da discussão, né, da forma que a gente vai trabalhar. Então, esse termo aí, como ela colocou, retrata essa situação, onde que o interesse dos acionistas, às vezes, é levado mais em consideração, porque hoje a gente vê aí que nós sofremos com essa alta do combustível, né, e, infelizmente, a gente já tem aí uma perspectiva que o combustível chega a R$ 10 o litro, tá? Isso aí é bem mais próximos aí do jeito que continuar. E vocês sabem que a Petrobras ela tem um volume muito alto de lucro, tá? Então, por ser uma empresa aí administrada com a maior percentual pelo governo, deveria pensar nessa questão também, não só no lucro, né, do acionista, mas é importante a gente compreender de uma forma geral, tá? Então, sobre essa questão, ela passou do exemplo, né, retratando sobre essa situação de pagamentos de bônus para os executivos, né? Um caso tipo que ela colocou aí foi o Banco Pan-Americano. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar com vocês. Deixa eu tentar aqui compartilhar. Ah, tá. É porque a Divina, ela tá... Depois, no finalzinho, eu mostro para vocês. Tranquilo. Tô vendo aqui, Divina. Eu ia compartilhar, mas tinha esquecido que você tá na tela aí, né? Compartilhando. Mas seria essa questão do Banco Pan-Americano, né? O que ocasionou? A não a baixa dos ativos. Então, o que ocorre? Quando você vende um ativo, o que acontece na contabilidade? Divino, o que acontece? Você lembra? Quando você vende um ativo da empresa? Tá lembrada? Quando o quê? Quando a gente vende um ativo da empresa, o que deve ser feito? Ai, não lembro, professor. É a mesma coisa. Eu acredito que você agora vai compreender e vai me passar a resposta. Mas quando você vende uma bicicleta, uma moto, um carro, o que você tem que fazer? Uai, quando eu vendo uma coisa, eu tenho que dar. Ai, Da baixa, né? sim, Porque eu tenho você transferiu esse bem para outro. Você entendeu? Então, o ativo, o que é o ativo? É uma aplicação de recursos. Então, é importante você compreender, pode voltar lá na tela, é importante você compreender, pessoal, sobre o que ocorreu aí com o Banco Pan-Americano, O senhor tá? quer que eu paro aqui só para mostrar, para que o senhor mostre agora, ou quer deixar para o final Não, mesmo? não, eu mostro no finalzinho. Pode mostrar os slides, daí a gente finaliza ele, e aí depois eu mostro essa questão que a justiça condenou os ex-diretores, tá? Então, isso envolve toda a contabilidade. Então, pessoal, se vocês compreenderem o quanto é importante esse curso, tá? Não que os outros não sejam, mas esse curso de contabilidade, ele é fantástico, tá? Então, assim, vale a pena vocês se empenharem, né? Para quem quer atuar mesmo na área, quem quer ser um contador, uma contadora, logo vocês vão fazer a provinha de proficiência, não sei se alguém já fez, mas, assim, são questões básicas, tá? E muita gente está reprovando nessa provinha de proficiência, tá? Então, se vocês virem os dados lá, até esse dia a professora Fernanda estava muito triste, né, com essa questão que alguns alunos acabavam não passando por questões muito simples, né? Então é importante a gente pensar nessa questão. Pode falar, Divina. Não, eu só queria, porque eu estava olhando ali, eu acho que o que dá para a gente entender assim, né? Como eles lá não deram baixa no ativo. Então, é como se eles estivessem continuando tendo aquele bem, né? Onde pareceu que eles tinham um caixa muito maior, não é isso? Ou não? No caso, seria assim, qual que é o seu patrimônio, entendeu? Então, assim, entra aquela questão, se o patrimônio, quando você não dá baixa, automaticamente ele permanece alto, um valor alto. Então, conforme você vai, vamos supor, vendendo o seu ativo, provavelmente aquela venda daquele ativo foi para cumprir as obrigações, pode ser com terceiros, empréstimo. Então, assim, quando é mesmo a pessoa física, quando você se endivida e você não tem dinheiro, o que acontece? Você acaba vendendo o que você tem para pagar essa conta. Então, a gente pode dizer que seria a empresa mal das pernas, né? Não está tendo aquela gerência, aquela administração. Então, assim, como que eu vou investir numa empresa que acaba não tendo essa administração correta? Por quê? Porque se eu investir, eu não vou ter ganho. Então, por que eu vou investir numa empresa que não tem ganho? Né? Por isso que vocês vão aprender lá em análise das demonstrações, vocês compreenderam essa questão, né? Essa questão de como você pode analisar uma empresa e ver se realmente vale a pena investir nela.
Por isso que se tem essa disciplina. Tá? Um dos fatos principais que a gente sempre fala para o aluno é compreender o que eles estão fazendo. Não só fazer mecanizado, eu vou resolver isso aqui, calcular, porque são questões básicas, divisão, multiplicação, tá? Então, é aquela questão, o patrimônio ele vai decrescendo, provavelmente necessita vender um bem para quitar uma dívida, vocês vão aprender lá, eu acredito que hoje vocês já sabem, essa questão de capital de terceiros e capital próprio, né? Lá no passivo, vocês já tem essas deduções. Então, basicamente, vocês compreendem de uma forma geral. Se eu estou dando baixa, né, em um bem, provavelmente é para quitar algo, e isso não ocorreu, tá? Depois eu vou mostrar aqui, mas quem quiser detalhes, vai ter aí várias reportagens que vai explicar um pouco melhor, tá? Ah, tá certo. Acho que agora eu entendi melhor. Eu acho que até numa outra caso que eu vi, se não me engano, da Parmalat, eles também fizeram a mesma alteração, né? E aí eles pegaram um empréstimo de milhões no banco e o banco só foi perceber que eles não tinham, né, como pagar depois, quando eles já começaram a atrasar. Então, acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? Isso, porque daí a empresa decreta falência, tem aquela questão, né, de dar o golpe. Não sei se vocês já viram lá na China, teve uma das maiores construtoras do mundo. Vocês podem até pesquisar aí depois, pessoal, entra a parte de contabilidade, que ela ia dar o calote nos seus fornecedores. Por quê? Porque ela maquiava o balanço, né? Ela colocava informações que não era verdadeira. Imagina você vender para uma empresa que não vai te pagar, você não vai vender, né? E por ser uma empresa famosa, conhecida, muita gente vendeu. E aí, esses dias atrás, passou no jornal que ela voltou atrás e ela ia quitar com os fornecedores. Então, não ia dar o calote. Por quê? Porque, basicamente, quando uma empresa, ela entra em falência, pessoal, basicamente, a primeira coisa que a justiça, ela exige, né, seria a questão de pagamentos da parte trabalhistas, então, dos funcionários. E os fornecedores seriam os últimos a receber. Tá? Então, só para vocês terem ideia essa questão. Mas isso aí são vários detalhes, tá? Depois aí para ser estudado posteriormente, por isso que é importante a gente estudar, porque a contabilidade eu sempre falo, algo assim maravilhoso, tá, pessoal? Ser contador e conhecer essa parte aí mais profundamente, tá? Bom, então, dentro dessa questão, como a gente já falou sobre o Pan-Americano, no finalzinho eu falo sobre essa questão, não foi dado baixa nos ativos, alterou o resultado do banco e gerou essa questão dos bônus para os executivos. Então, eles ganharam e aí ficou a dívida lá em AV, né? E aí depois entra aquela questão do protesto, né? É a mesma coisa que você compra um carro, você não paga, e aí? Né? Depois tem a busca e apreensão, tem aquela questão toda, aí gera multa, juros, toda aquela questão, e aí você acaba perdendo dinheiro, tá? Próximo slide. Então, são questões, pessoal, de contabilidade mesmo para a gente compreender de uma forma geral, tá? Então, dessa questão dos conflitos, né, tem a questão dos conflitos de interesse, tá? Entre os proprietários e a gestão, tá? Por quê? Dentro de uma estrutura, como a gente sempre fala, né? Eu acredito que muitos de vocês ainda não casaram, vão casar, outros já são casados, né? Eu falo em relação à questão do casamento, pessoal, porque a gente não casa porque a gente concorda um com o outro, né? A gente vai ter diferenças, mas essas diferenças a gente tem que colocar na balança, né? Eu sempre falo para minha esposa essa questão que nem tudo que eu vou concordar com ela, eu vou basicamente dizer não concordo, vou explicar para ela, né? E a gente muda esse plano. O que a gente pode fazer? É a mesma coisa dela não concordar comigo. Então, empresa é dessa forma. Existe conflito, sempre vai existir, tá, pessoal? Não sei se vocês assistiram ontem, ontem eu estava em casa, eu acabei assistindo aí o Domingo Espetacular, e eu acredito que muitos de vocês conheceram, né? Já ouviram falar, ouviram aquela dupla Christian Ralph, né? Então a gente traz essa questão do conflito, né? Não é só para a parte ali de escrita, manuscrito de empresa, mas eles, depois de 40 anos, eles estão se separando, né? A dupla. Por quê? Porque o Christian falando ontem que tinha alguns conflitos ali, né? Conflito ali da dupla, tal, que não chegava a concordar um com o outro, então gerou tudo isso. Então cada um vai seguir aí por um certo tempo carreira solo. É a mesma coisa, tá? Existe conflito? Existe, mas a gente deve saber controlar para que não ocorra prejuízos futuros, tá, pessoal? E empresa não é fácil, tá? Manter uma empresa não é fácil. Então a gente tem que ter esse conhecimento de uma forma geral, tá? Então define essa questão da combinação dos interesses entre os mais diversos grupos que existe, né?
Onde que tem aí o fornecimento de recursos, também a questão dos direitos. Então, como a gente fala, né, a gente tem o recurso, tem os direitos, tem aí a questão da estrutura do capital da empresa, né, que pode ser constituído pelas divergências de interesse também, tá? E aquela questão, né, quando você entra numa empresa, eu já vi muitas empresas fecharem a porta porque os sócios em si, um queria ganhar mais do que o outro, né? Então, é como eu falo, pessoal, desde que você vá montar uma empresa com sócio, eu sempre digo assim, né? Sociedade é algo que pode dar certo e pode não dar certo, tá? É algo que a gente tem que colocar na balança, o que, que a gente vai fazer, né? De uma certa um questionamento, por quê? Porque quando você entra em sociedade e seja 50% para cada, né? Não tem um porquê o outro ganhar mais do que o outro, é metade, metade, tá? Isso tem muito problema hoje em dia. Então, muitas empresas fecham por questão também de gerenciar, né, a parte ali, principalmente financeira, a questão de uma forma geral, que um quer ganhar mais do que o outro, e isso vai gerar, como a Divina falou, essa questão dos conflitos de agência, conflitos de interesse é muito comum existir hoje em dia. Então, a gente tem que ter, né, conhecimento e muita conversa, tá, pessoal? Então, dentro dessa questão, a gente pensa assim, uma empresa ela vai ter um momento que ela não vai ter lucro, ela vai ter prejuízo, né? Principalmente o que ocorreu agora, a pandemia, muitas empresas quebraram, muitas empresas se modernaram, né? Entrou aí na parte de modernidade, tecnologia para se manter, né? E muitas empresas não conseguiram, por quê? Porque não tinha a questão ali do capital de giro, né? Não tinha ali basicamente o gerenciamento dessa forma que pode ocorrer em algum caso, um momento como ocorreu o fechamento de empresa, você não tem venda, né? Você não tem aí um recebimento, e aí como que você vai manter? Porque você vai ter lá suas despesas fixas, né? E aí como que você vai manter? Então, basicamente, tem essa questão, pagamento de funcionário, né, que é o principal, muitas empresas demitiram, por isso que está esse volume de desempregos hoje em dia, tá? Mas agora está melhorando, vocês podem ver que em Sinop toda a região está melhorando. Eu não sei vocês, né, mas a parte da contabilidade, não sei se todos vocês estão naquele grupo que eu criei vagas de emprego e estágio, mas, pessoal, a gente tem vagas diretos na parte administrativa, financeira, escrita, contábil, e os valores, pessoal, não é tão baixo, tá? Esses dias eu estava vendo uma vaga de R$ 4.500 para uma analista contábil, né? Então, o que, que o analista faz? É o que vocês vão aprender lá em análises das demonstrações contábeis, que é uma disciplina no sexto semestre, tá? Pessoal, 4.500 é um bom salário inicial, tá? Então, exige essa dedicação, né, do aluno. Então, o aluno que se dedica, por isso que eu falo, aquele que se dedica não só vai por nota, ele tem um sucesso lá fora, tá, pessoal? Por quê? Porque é o momento de vocês estarem procurando conhecimento, a faculdade te traz essa forma, temos vários profissionais, professores, que de uma forma geral vai trazer aí um pouquinho de conhecimento para vocês, porque não fique somente na parte, né, de você fazer lá a atividade da aula, fechar o caderno e só voltar na semana que vem. É contínuo, tá? Vocês vão ver lá fora como que é a questão do profissional na parte contábil. Pode passar, Divina. Então, dentro dessa questão, pessoal, eu sempre falo para vocês, né? Hoje, eu voltando como professor, e eu fui aluno, eu sei que em certo momento a gente teve esse desinteresse, depois a gente foi acordar para a vida, sair da zona de conforto, né? O professor Ivan mesmo foi meu professor, e a gente sempre conversava, né? Ele foi meu orientador aí de estágio, uma pessoa brilhante, tá? Para quem não conhece o Ivan, professor Ivan, ele teve uma das melhores notas do doutorado que ele fez, então, assim, é um cara dedicado, né? Um cara muito dedicado, sempre à disposição do aluno para que tirasse dúvida, porque a gente era um pouco chato nesse sentido, né? De correr atrás, buscar. Hoje a gente vê que o aluno não se interessa muito, tá, pessoal? Eu sei que alguns de vocês se interessam, mas tem muitos alunos que não se interessam, né? De buscar uma informação, já que a gente sabe que a gente não vai ser assim, um formador de opinião já definida quando a gente sai da faculdade, porque a gente tem que aprender muito. Por isso que eu falo para vocês, ter oportunidade, vai para escritório, faz estágio, né? Vai ganhar pouco? Vai. Dependendo da situação, pessoal, vai lá, aprende, né? Como eu falei para vocês, um exemplo que eu citei, quando eu me formei, isso já faz 15 anos atrás, eu trabalhei um ano de graça no escritório, de graça. Mas
ganhando seria de graça, mas eu ganhei muito em questão de conhecimento, tá, pessoal? Porque lá eu fiz tudo, fiscal, contábil, folha, apesar que não sou muito fã de folha de pagamento, não gosto muito dessa área, mas aprendi muito, tá? E depois saí de lá e fui já para um escritório com um pouco de experiência, ganhei um pouco mais, trabalhei quase um ano, e depois de lá eu saí, já fui para uma empresa trabalhar, uma empresa de lucro real. E lá onde eu assumi a parte da escrita fiscal. Então lá era assim, né? A decisão fiscal era por mim. E eu não podia errar. Então eu tinha que pesquisar, correr atrás. Então são formas que a gente tem que pensar hoje em dia, tá? Então dentro dessa parte do conflito de agência, pessoal, não fica restrito, como ela colocou aqui, aos administradores, ou seja, os gestores, né? E os proprietários. Então, dentro dessa questão, um acionista influenciar os gestores, né? Ele pode permitir essa questão que o acionista ele influencia o gestor, tá? E assim tem a geração do conflito entre os controladores. Então, na maioria das empresas existe um acionista controlador e um pequeno grupo que mantém a parte do controle. Então, esse acionista controlador é aquele que vai ter mais conhecimento, tá? Então, não adianta eu chegar para uma pessoa que é fera num conteúdo e eu questionar com ela. Então, por isso que eu falo para vocês, quando vocês forem trabalhar, vocês têm que passar uma resposta com certeza, nada de acho, né? Eu sempre falo para os alunos, essa questão de acho, vocês têm que bulir o dicionário, pessoal. Por quê? Porque o acho não é certeza. Então, é igual a gente vai no médico. Imagina o médico fala, eu acho que é tal coisa, eu acho que esse remédio vai dar certo. E se não der certo, né? Se matar o paciente? Então, a gente tem que ter certeza. E a certeza vem através da leitura, do conhecimento, tá? Então, tudo isso faz parte dentro de uma empresa, seja um profissional, tá? E esse pequeno grupo, né, que mantém o controle, como a gente fala, são daquelas pessoas também que têm uns conhecimentos, né, tem um certo conhecimento, mas tem aí o controlador que é como se fosse um líder da turma, tá, pessoal? E isso deve discutir. É como um escritório, você pode subir, não só de escritório de contabilidade, mas de uma empresa, né? Esses dias até teve uma aluna da disciplina de sistema de informação, que ela perguntou para mim o que eu achava dela fazer o TCC dela em cima do sistema da empresa. Ela trabalha num grande supermercado de Sinop. Eu falei, olha, seria interessante, mas qual que é a sua pretensão, né? O porquê? Ela fala, eu tenho o interesse de crescer na empresa. Então, pessoal, é isso que a gente espera do aluno, buscar conhecimento, né? Estudar algo e passar uma posição, né? Agora, se o gestor for tomar, né, aquela decisão, aí já não é, vamos dizer assim, algo que a gente fica ali na expectativa. Então, você passa a informação, isso é um interesse de você aprender, você ter o conhecimento. Então, dentro dessas questões, para a gente ser um controlador, a gente tem que ter conhecimento. É o que a gente sempre passa nas disciplinas, tá? Faça o diferencial, tá, pessoal? Por quê? Porque senão lá na fora, quando você se forma, você é mais um, tá? E não seja esse mais um, porque às vezes tem muita gente que leva não a sério, né, o curso, e lá fora ele quer ganhar bem. Infelizmente não ganha, tá, pessoal? Infelizmente é o que a gente tem a dizer, tá? Pode passar o próximo slide, Divina. Então, pessoal, como eu sempre falo para vocês, é importante que vocês tenham essa visão, tá? Não só fazer o curso por fazer, para ganhar nota, mas pense positivo, tá? Que lá fora vocês vão ver, vai existir várias vagas que você vai poder escolher aquela melhor, tá? Dentro da simetria da informação, pessoal, essa parte ela vai lidar realmente com os estudos de decisões, tá? Em transações em que a parte tem mais ou melhor informação que a outra, tá? Eu falando sobre essa questão da assimetria. O que é simetria e assimetria? Alguém já ouviu falar essa palavra? O que é uma coisa assimétrica? Alguém pode falar? O que é uma coisa assimétrica e uma coisa simétrica? Vocês já ouviram falar essa palavra? Não? Pessoal, assimetria é aquela questão, já fala aí, né? Assimetria nada mais é do que um desequilíbrio. Simetria são partes iguais e assimetria são partes, né? Repartes, ali, repartições diferentes, tá? Então, essa simetria vai criar um desequilíbrio de poder nas transações e que às vezes ela pode fazer, né? Pode fazer que elas deem errado. Então, essa parte de assimetria é que não é medidas iguais, vamos dizer assim. Então, entra aquela questão, né? Dentro de uma empresa, a gente não pode ter essa questão da simetria em certas ocasiões. Por quê? Porque sociedade, as informações têm que ser iguais, tá? Por quê? Porque senão cria essa questão do desequilíbrio
dentro das transações. Então, se são sócios, né, um não pode enganar o outro, né? Por que a gente fala sobre essa questão de você ter conhecimento, né, e ter aí basicamente essa combinação dentro da sociedade, para que tudo vai certo, né? Vai dar certo, que vai adiante. Se você tiver esses conflitos, como a gente já falou anteriormente, pessoal, basicamente isso pode estar ligado à questão da simetria da informação, tá? Pode passar o próximo slide. Então, são coisas que a gente tem que pensar nisso, tá? Então, essa simetria, ela ocorre exatamente isso, né? Quando um dos participantes de um negócio, ele possui melhores informações, tá? Do que o outro participante, e isso, pessoal, gera a parte do conflito. Então, tendo a simetria da informação, gera a parte, o conflito, tá? Então, tem essa questão aí da contabilidade, que ela busca fornecer uma informação útil aos seus usuários, que vai contribuir principalmente nessa parte da redução da simetria informacional. Tá? Então, por meio da comunicação, é através dos seus relatórios contábeis. Então, todo mundo tem que ter o conhecimento. Ah, tem que ser igual? Não. Mas a informação tem que ser passada de uma forma geral. Tá? Então, se tem esse conflito. Então, a assimetria é o que mais ocasiona problemas em empresas, né? É como eu falei aí um exemplo da dupla sertaneja que teve assimetria de informação ou assimetria de opinião, porque um não entendia o outro, né? Um falava uma palavra e falava, não, isso aí vai dar errado, né? E aí o outro falava, ó, vamos fazer assim, não, mas isso aí tá errado, não, mas vamos fazer assim, nós não vamos fazer do seu jeito. É a questão da simetria, né, da comunicação, da informação. Pode passar, Adriano. Então, dentro desses conceitos, pessoal, é importante a gente compreender, tá? É algo muito comum existir, mas que a gente não tinha ouvido falar, tá? Temos aí a questão do risco moral e seleção adversa, que são duas das consequências da assimetria, como eu falei para vocês, ou falha de informação, tá? Então, risco moral e seleção adversa, né? Essa seleção adversa é exatamente, né? Vai ocorrer quando não se pode distinguir bons produtos, trabalhadores ou clientes bons dos maus, tá? Um mercado de capitais que não é transparente, ele pode provocar essa parte, né, da seleção adversa em seus acionistas e investidores. O que isso quer dizer? É a separação dos bons para os ruins, tá? Hoje se tem na construção civil, só para vocês terem ideia, essa seleção, tá? Que tipo de seleção? Pedreiro bom, ele ganha mais do que um pedreiro ruim, ou um pedreiro que não tem muita produtividade, pessoal. Então, tem essa seleção. Quando não se tem uma seleção já combinada, definida, existe problemas, tá? Existe problemas. Então, é como a questão de um funcionário, né? Que não contribui muito com a empresa. Porque vocês acham, vocês têm certeza que hoje em dia, né, a empresa, eu sempre falo para os meus alunos, às vezes a empresa, ela quer um bom funcionário, não valoriza, mas você tem a oportunidade de você mostrar o seu trabalho, e se a empresa não te valoriza financeiramente, como aconteceu já comigo, tá, pessoal? A gente trabalhou, buscou melhorar, mas não foi reconhecido. Então, eu tive a oportunidade de conhecer outra empresa e mudar para outra empresa, tá? E isso vai acontecer com vocês, vocês vão ver, tá? Vocês vão trabalhar um certo tempo, vocês têm produtividade, então, tem aquela pessoa que não tem muita produtividade, não trabalha bem, falta e ganha a mesma coisa que você, não tem aquela discórdia, né? Aquele problema que a gente sempre fala, nossa, eu trabalho certinho e ganho mesmo que o outro ali que quase não faz nada, falta e essa questão da seleção, tá? Então entra dentro dessa parte que a gente fala tanto do risco moral e a seleção. Então o risco moral ocorre por ausência de informação ou informação privada, tá? Detida por alguns agentes depois da consumação do contrato. Isso está relacionado, pessoal, à questão de você buscar uma informação e você não ter a divulgação da informação que você precisa, tá? Então seria principalmente por parte dos investidores. Imagina vocês comprar ações, investir na bolsa de valores e vocês não ter aqueles relatórios contábeis, nunca você vai investir, né? Por isso que as empresas capital aberto, pessoal, por lei, ela deve publicar, né? Como eu mostrei para vocês lá na J. Macedo, da Faria Benta, todas aquelas informações. Então, através daquela ali, existe uma auditoria para ver se ela é verídica, por isso que é importante se ter auditoria, vocês vão estudar isso, quem não estudou ainda, né? Depois vocês vão estudar a questão da perícia, tá? Basicamente, se está ocorrendo normalmente ou se tem alguma questão ali de fraude de informação, uma informação que não é dentro da parte verídica, tá? Então, o risco moral é quando você não tem a informação para você tomar uma decisão, tá? Pode passar o próximo slide. Então, são questões
importantíssimo, tá? Teoria contratual da firma, pessoal. O que seria isso? Pessoal, é o conjunto de contratos que vai servir, né, basicamente como intermédio entre os diversos agentes econômicos, tá? Então, dentro dessa teoria contratual, pessoal, possui aí algumas funções de coordenação, tá? Mas o que seria essa parte da teoria? O que vem lá regido? Não sei se vocês já viram um contrato de firma, né? Lá tem cotas, né? Como que vai ser o regime de tributação, vem tudo, né? Basicamente, você pode pegar um modelo aí da internet que vai trazer essa parte aí do contrato de uma forma mais abrangente, tá? Entra a questão da teoria. Então, a teoria vai ter que estar, né, anotado ali, é o que vocês estão estudando. A gente fala muito teoria, não tem conta, né? A gente vai falar dos princípios, dos postulados, aquela coisa toda. Então, dentro dessa teoria, existe, né, esse conjunto que vai servir de intermédio para os agentes econômicos que ocorrem, né? Governo, né? Recolhimento de impostos, toda aquela questão, como que você vai trabalhar. Então, dentro de um contrato de firma, basicamente vai estar especificado como que vai ocorrer ali o funcionamento da empresa, tá ok? Pode passar, Divina. Então, tudo que a gente estuda aqui, pessoal, pode ter certeza que é aplicado, tá? Então, nós temos aí as 5, né? Basicamente, as 5 funções. Então, mensurar a contribuição de cada um dos participantes nos contratos. É aquilo que eu falei para vocês, escriturar, anotar, tá? A contribuição, a participação. Então, mensurar a fatia que cada um dos participantes tem direito do resultado da empresa, aquela questão, né? Quanto mais ações você tem, mais você pode ter aí de rendimento no final, através do lucro, tá? Então, existe essa composição. Então, se eu investir tanto, vou ter um percentual em cima daquele valor. Se você investe mais, você compra mais ações, você tem um valor de retorno maior, tá? Também a questão aí da informação aos participantes, de grau de sucesso no cumprimento dos contratos, distribuição de informação para todos os potenciais participantes em contratos com a empresa, para manter a liquidez de seus fatores de produção, e distribuir alguma informação com conhecimento comum para reduzir esses custos de negociação dos contratos. Isso aqui, pessoal, são informações diversas. O que isso se refere? Se refere àquela questão da gente estar dentro, né, de um contrato de uma empresa, de uma firma que a gente fala, e você ter ali o seu retorno, né, conforme está escrito, mensurado, tá? Então, como o primeiro já fala, né, contribuição de cada um dos participantes nos contratos. O que você entra com a participação? Qual que é a sua participação? Tá? Então, existe essa questão das divisões corretas conforme o contrato. Pode passar o próximo. E dentro dessa questão das firmas, né, como a gente sempre fala, a Divina colocou aí bem resumido e bem de entendimento, né, essas firmas, as firmas que a gente fala são de extrema importância para os mercados, que vai reunir a questão do capital e o trabalho para realizar dentro da produção. Acredito que em algum momento vocês já estudaram administração e falou muito isso, né? Capital e trabalho, tá? Que nada mais é do que, basicamente, capital, trabalho e produção, que vão ser responsáveis para agregar os valores às matérias-primas utilizadas, tá? Então, nós temos aí a questão da subdivisão da teoria da firma, teoria de produção, teoria de custos, teoria de rendimento. Então, teoria de produção, o que eu vou produzir, tá? Qual que é a quantidade que eu vou produzir? Teoria dos custos, o que eu vou gastar para produzir? Lembre-se, custo, né? Direto e indireto. Custo direto é aquilo que eu posso identificar facilmente na produção de algo, tá? E teoria dos rendimentos, o quanto eu vou ganhar, né? Por algo que eu estou, como se fosse um investimento, que eu estou produzindo, tá, pessoal? Então, a teoria da firma se tem essa questão da subdivisão, tá? Produção, custos e rendimentos. Produção, o que eu vou produzir, quantidade. Teoria de custo, o quanto que eu vou gastar para produzir. E rendimento, o quanto que eu vou receber de volta, basicamente, do que eu vou ter aí de gasto, tá ok? Tranquilo, pessoal? Pode parar a apresentação. Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, a questão do banco, né, pan-americano. Então, assim, a justiça condenou alguns diretores. Só para vocês terem ideia, né, deixa eu compartilhar aqui, tela inteira. São questões, basicamente, que ocorrem hoje no cotidiano, né? Por isso que eu falo, a contabilidade, ela é fabulosa, pessoal. Eu sempre falo para os alunos que quem se dedica, né, quem busca, quem vai atrás, sempre tem um bom lugar, né? Então, assim, quem fica ali para ser mais um, infelizmente,
acaba aí tendo um serviço que as pessoas oferecem, né? Você não vai poder escolher, você vai ter que assumir aquilo que está te oferecendo, tá? Ó, pessoal, aqui, ó, na tela, tá vendo aqui, ó? Essa matéria aqui, ela é de 2018, tá, pessoal? Mas só para a gente ter ideia, só um exemplo, tá? E depois vocês podem pesquisar, vai ter vários aí. Ó, a Justiça condenou os ex-diretores do Banco Pan-Americano por fraude, tá? Então as penas chegaram aí até 12 anos de reclusão, então regime fechado, tá? Então nós temos aqui o ex-presidente do Banco Pan-Americano, tá? O Paladino, Rafael Paladino, que aí prestou depoimento lá na Polícia Federal e falou um pouquinho, né, o que ocorreu, né? Ó, então temos aqui os 7 diretores, então, a época o banco era controlado por Silvio Santos. Nessa época aqui, pessoal, eu até comprei uma moto financiada pelo Pan-Americano, eu nem sabia que era do Silvio Santos, foi em 2007 que eu comprei, né? Comprei pelo Banco Pan-Americano, eu não sabia que era do Silvio Santos. E aí depois a gente viu essa questão do BAC, né, o prejuízo que se teve. Então a instituição ela foi vendida para o BTG Pactual em 2011. Então essa fraude, pessoal, segundo a decisão judicial, consistia na contabilização indevida de operações de cessões de crédito, induzindo aos erros sócios minoritários e investidores do Banco Central, né, e a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, segundo a decisão, pessoal, baseada pelo balanço elaborado pela nova administração desse banco, a fraude alcançou aproximadamente 1 bilhão e 600 mil, né? 1 bilhão e 600 milhões em novembro de 2010. Tá? Então, só para vocês terem ideia, aquela questão que a gente fala sempre, né? Que existe a questão de você maquiar o balanço. Né? Claro que na faculdade vocês não vão aprender jamais isso, a gente vai ensinar, a gente vai passar. E isso lá fora é como o cracker, né? O hacker aprende sozinho, pesquisando uma coisa que não é, né, lícita. Ele faz uma coisa que não é lícita, é ilícita, tá? Então essas questões as pessoas aprendem. Tanto o bem, na faculdade a gente ensina o bem, o certo, e lá fora ele aprende o errado, infelizmente, tá? Então aqui, pessoal, ó, segundo as investigações, a fraude começou um ano antes de eu comprar minha moto, né? 2006 na venda de carteira de crédito para outras instituições. Então ele vendia esses créditos, mas continuava contabilizando os créditos vendidos como ativos do banco. Eu acredito que agora a Divina e os demais entenderam, né? Então você vendia, né? O que é o ativo? O ativo, pessoal, nada mais é do que uma aplicação de recursos. Um exemplo lá, eu comprei um veículo, comprei estoque, eu vendi o estoque e não dei baixa. Então aparece lá como patrimônio grande, gigantesco. Mas tudo aquilo ali foi vendido. Eu não dei baixa, é errado, tá? Então, ó, o banco também registrava os negócios com valor superior ao real e havia casos em que o mesmo crédito era vendido mais de uma vez, tá? Estelionato, né, pessoal? Então, deixando os ativos do banco com valor acima da realidade. Então, o valor do ativo lá, um exemplo, era cerca de, exemplo, 1 bilhão, né, o correto, ficava 2 bilhões registrado, tá? Então, no ano seguinte, o Pan-Americano lançou as ações na Bovespa, aí as fraudes, né, no balanço fizeram com que a avaliação do mercado sobre as ações fosse positiva e a captação foi considerada um sucesso, tá? Então, em 2009, a Caixa Econômica anunciou a aquisição de 35% do capital social pan-americano, tá? 49% do capital votante e 20% não votante, com planos de expandir os créditos imobiliários. E aí, se temos aí basicamente, ó, o Banco Central, em 2010, comparou os créditos comprados e vendidos pelo Pan-Americano com os dos outros bancos brasileiros. Descobriu um rombo gigantesco. Então, Silvio Santos, pessoal, pediu um empréstimo de 2 bilhões e meio ao Fundo Garantidor de Créditos, tá? É um fundo aí privado, gerenciado pelos bancos, para quê? Para evitar a liquidação do banco. Então, a diretoria foi toda substituída. O fundo concedeu um empréstimo, tá? O Pan-Americano. Em 2011, Silvio Santos vendeu o Pan-Americano por 450 milhões, tá? Então, só para vocês terem ideia, pessoal, né? Olha o prejuízo que Silvio Santos teve, né? E o pior, pessoal, é que ele pegou esse empréstimo, tá? Quitou as suas contas, só que ele vendeu, ó, 450 milhões de reais. Para nós é muito dinheiro, né? Mas a diferença de 2,5 bi para 450 milhões, tá? Então, pessoal, é aquela questão de maquiar o balanço, tá? Então, na contabilidade tem essa questão, né? Acontece muito isso em questão de empresas que vai pegar empréstimo no banco. Então, por isso que eu falo, a contabilidade é fabulosa. Se você for ver, pessoal, na faculdade a gente passa 4 anos estudando,
mas eu acredito que teria que ter mais 4 anos, é claro, não a gente indo para a faculdade, para a gente estudar e a gente compreender um pouco mais e ser o expert, tá? Então é importante vocês compreender, aqui fala sobre os condenados, então isso aqui é sobre a parte aí dos advogados e tal, isso que a gente não vai entrar em mérito, tá? Mas esse é o caso, tá? E todos esses caras aqui, eles estão ricos, tá? Ah, foram presos? Vocês sabem que no Brasil, infelizmente, você fica um certo tempo ali preso, né? E depois você tem redução da pena, né? Infelizmente. E aí? É como se eles tivessem aí o saldo, né? Desse valor desviado, porque provavelmente foi desviado entre eles, e como se eles enterrassem. Aí eles falariam, não, eu vou ficar tantos anos preso, depois eu vou sair, vou lá, desenterro e vivo minha vida, né? Tô rico. É assim que acontece, tá, pessoal? Infelizmente, no nosso país tem essa questão aí, tá? Conseguiram compreender, pessoal, um pouquinho essa parte aí do que a gente está falando? Então, a contabilidade, toda essa questão da teoria, né, que a gente fala, é muito importante a gente compreender de uma forma geral, tá? Deixa eu só ligar o microfone do outro aqui, vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Deixa eu sair aqui do outro. Agora sim. Então, pessoal, entenderam o que a gente quis dizer? Ou não? Deixa eu aumentar o volume aqui. Eu acho que o volume. Deixa eu aumentar o volume aqui. Agora sim. Ah, tá. Então, pessoal, por isso que eu falo, é importante a contabilidade, só para vocês terem ideia. E uma dica que eu falo para vocês, não fique só nessa vida de escriturar, lançar nota, isso é muito fácil, tá? Quem não trabalhou, vocês vão ver, que vocês vão, quando entrar no escritório, eles vão te dar 40, 50 empresas para vocês fazerem escrituração. Aí você vai falar assim, professor, nossa, é muita empresa. Pessoal, é pouco movimento, tá? Ah, tá. Então, vocês são 40, 50 empresas. Quando eu trabalhei no escritório, era 40 empresas que eu fazia a parte fiscal. Por quê? Porque são poucas movimentações, são empresas de simples nacional ali, tem poucos lançamentos, não é lançamento todo dia. Então, assim, só no fechamento mesmo ali, que dá um trabalhinho, mas não é tão difícil, tá? E aí eu pensei, nossa, eu vou ficar a vida toda aqui, né? 20 anos só fazendo isso aqui, não vou sair daqui, vou, né, sair da zona de conforto. Então é importante vocês pensarem nisso também. É bom aprender? É bom. Vai lá para o escritório, vocês vão aprender. Tudo que a gente está falando aqui, a gente vai colocar em prática. É claro, de uma forma modificada, tá, pessoal? Porque a gente não vai aplicar 100% a nossa contabilidade nas empresas, tá? Então, existem algumas estratégias que as empresas utilizam, mas é bom vocês aprenderem. Vai para o escritório, né? Comece no escritório, aprende lá, lançar nota, né? O livro de apuração de CMS que vocês aprenderam lá, basicamente na contabilidade geral, tá? Seja um ou dois, vocês vão aprender como que faz a confecção dos livros, como que deve ter, né? Toda aquela questão. E isso é um incentivo também para que você, posteriormente, você possa montar o seu escritório, tá? É uma oportunidade, porque o sol nasceu para todos. Ah, eu tenho uma vontade de ser empresário da contabilidade, né? Eu vou abrir um escritório do sucesso, né? Pensa positivo, tá, pessoal? Eu tenho um colega meu que ministra aula também numa faculdade particular, eu conversando com ele, como que foi o começo? Ele começou com uma empresa. Hoje ele está em Sinop há 20 anos e tem 200 empresas que ele cuida, tá? Até fora de Sinop. Tem empresas de São Paulo que ele faz contabilidade. Ele falou, Marcos, no começo foi difícil, mas hoje a gente tem aí uma gama de clientes que valeu a pena. Então, assim, é importante vocês conhecerem, tá, pessoal? Essa parte, esse lado também fiscal, esse lado contábil, folha de pagamento, porque tem muitos alunos que falam assim, eu não quero fiscal nem contábil, vou lá para o RH, folha de pagamento, tá? Então é importante vocês conhecerem de uma forma geral. Importantíssimo, tá? É um conselho que eu passo para vocês. Pessoal, para a gente finalizar nossa aula, deixa eu... Travou aqui a minha tela novamente. Ah, tá. Beleza. Então, o que a gente vai fazer, tá? Como os demais aí, teve alguns que chegaram depois do horário que eu estava falando sobre a questão, o Iron, né? Ou Aaron, que seja, os mais espertos da sala. Esse aqui é um documentário, pessoal, que fala sobre exatamente isso que a gente está falando aqui, tá? Conflito de agência, simetria de informação, teoria contratual, entre outros. E essa atividade é para amanhã. Então, o que eu vou fazer?
Daqui a pouquinho eu vou passar o link para vocês. Eu quero que você faça uma síntese desse documentário e poste no portal Sigai. Então, vou abrir uma tarefa lá, vocês fazem, vai valer nota, tá? Essa nota, pessoal, é uma nota extra, tá? Essa nota vai valer 1 ponto, tá? Para quem fizer. Então, eu vou dar 1 ponto, isso aqui eu tô decidindo aqui, o professor Ivan depois ele vai visualizar lá, mas ele falou que eu poderia tomar a decisão, algumas decisões de pontuação extra, então vai valer 1 ponto para quem fizer, tá? Professor, não vou fazer, eu tô bem, né? Tô bem das pernas, das matérias, não. Tranquilo, pessoal. Então a gente vai abrir essa questão de você assistir, a oportunidade de assistir, porque a gente tem que assistir coisa boa também, né? Dentro desse contexto que a gente estuda. Então, eu vou postar o link. Daqui a pouquinho, acabando a aula aí, uns 15 minutos, eu já posto aqui o link, vocês podem assistir, vocês podem me entregar até domingo, tá? Então, vocês vão ter uma semana aí para mim, para assistir e para entregar, tá? Então, vocês podem entregar até domingo a síntese desse documentário que é para amanhã, tá? O Iron mais esperto da sala. Professor, tem que assistir amanhã? Não, vocês vão ter a semana toda, mas aproveite o tempo que vocês têm. Eu olhando ele aqui, é mais de 1 hora de documentário, tá, pessoal? Mas muito importante, vocês vão ver toda essa parte que a gente falou aqui, por isso que eu falo, é interessante a gente assistir, porque a gente às vezes está acostumado a assistir filme, aquela coisa toda. Pessoal, esse documentário é o real que aconteceu, tá? Então, envolve a contabilidade que a gente está estudando. Então, não vai ser perdido essa 1h40 ou quase 2 horas que vocês vão estar assistindo esse documentário. Como eu falei, esse documentário, eu encontrei ele em legendado. Eu vou procurar ele aqui, ver se eu consigo dublado, tá? Para facilitar. Mas, se eu não encontrar, pessoal, assiste a si mesmo. Vai ser bem tranquilo, vocês vão ver que é um documentário antigo que retrata sobre toda essa questão dos conflitos de interesse, tá? Conflito de agência, assimetria. Então é importante vocês assistirem para ter um diferencial nessa disciplina, tá? Então, lembrando que na próxima segunda-feira nós temos aí, a gente vai falar um pouquinho desse Iron, tá? Os mais espertos da sala, vamos falar um pouquinho sobre governança corporativa, tá? E no próximo dia 30 é a avaliação escrita que vocês vão ter, tá? Dia 30/11, avaliação escrita. E lá no dia 6, a gente tem o encerramento da disciplina, tá? O professor colocou aqui, encerramento de disciplina 6/12 e 7/12, né? Basicamente, se precisar a gente voltar na aula síncrona, pessoal, para a gente conversar sobre essa questão, provavelmente para quem vai ficar de exame, né? Então, quem passar aí, eu acredito que não precisa. Se quiser acompanhar, tranquilo, vai ser rápida a aula, não vai ser uma aula demorada. A gente vai comentar sobre a questão, o que a gente vai cobrar no exame. E no dia 7, aí vocês vão ter o exame, tá? Exame final 7/12. Então, amanhã seria para vocês assistir o documentário, assistem, tá? Pode ser que eu faça alguma pergunta. Basicamente, então, aí, quem for postar lá, pode ser que eu faça alguma pergunta, tá? Mas não para prejudicar, pessoal, fique tranquilo, não é o mérito. Eu acho que só vocês estando aqui já é de bom proveito, tá? E bom agrado para vocês, tá? Então, eu vejo que vocês têm empenho, vocês se dedicaram. Mais uma vez, eu quero parabenizar a Divina pela apresentação, tá? Os outros componentes, infelizmente, vai ficar sem nota, tá? Então, essa nota desse seminário eles não vão ter. Provavelmente eles podem ter nota sobrando ou não. Isso aí a gente vai ver depois no fechamento. E a gente vai estar postando essas notas posteriormente, tá, pessoal? Mas fique tranquilo, a gente vai estar postando. Já está anotado aqui, depois eu vou fazer o lançamento. Tranquilo? Dúvidas, Professor, pessoal? Oi. no caso, o senhor vai liberar nossas notas quando? Para a gente saber se vai ter que ir para PF, se não vai? Então, basicamente, eu tenho que liberar essa nota até... vocês vão fazer a prova dia 30/11. Então, dia 1º, eu já tenho que estar publicando ela, dia 1º de dezembro, tá? Mas essas notas da apresentação, eu vou tentar lançar antes, tá? Aí vai faltar só essa questão da avaliação escrita mesmo, que é a terceira nota, dia 30/11. Porque vocês têm um prazo lá para saber se ficou de exame ou não. Então, pode colocar aí 1º de dezembro. Se eu conseguir, eu lanço as notas do seminário antes, tá? Porque tem algumas notas anteriores, que foi o professor Ivan, que ele está viajando, então ele está fora do Brasil, e ele falou para mim que deixou na casa dele as notas, então ele vai estar vindo, né, para o Brasil, voltando para casa, e vai estar lançando essas notas. Então, do dia que eu peguei, eu vou estar lançando,
e essas anteriores ele vai estar fazendo o lançamento quando ele chegar, tá? Aí, pode colocar aí o prazo, pessoal, dia 1º de dezembro, tá? Por quê? Porque a avaliação escrita é dia 30, então, sem ela, você também não vai saber se está de exame ou não, mas a gente vai estar publicando aí a nota aí nesse prazo, tá ok? Mas fique tranquilo, vocês não vão saber em cima da hora aí, vocês vão ter um tempinho para estudar. Mas eu acredito que quem está acompanhando aqui as aulas, eu acho que tem grandes chances de aí ser aprovado, nem precisa fazer exame. Claro que não depende só de mim, tem que pegar as notas deles, mas a gente vai, com certeza, levar em consideração a participação de vocês, tá ok? Pessoal, dúvida, pergunta, tranquila? Então, pessoal, não deixe de acompanhar esses casos, pesquisar mais, tá? Entender é importante para vocês, tá? Pessoal, então, boa semana, muito obrigado. Então, não deixe de assistir o Iron, né? Os mais espertos da sala, né? Essa questão que fala da contabilidade em si. Então, daqui a pouquinho eu vou tentar já colocar o link. E vocês podem, caso eu não encontrar o dublado, pessoal, e se alguém encontrar o dublado, depois só me informa para mim passar para o restante da turma, tá? Mas provavelmente o que eu encontrei vai ser o legendado, tá bom? Aí vocês me falam que daí eu coloco o link lá do dublado para os demais. Então, muito obrigado, pessoal. Ótima semana, fiquem com Deus, se cuidem. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Abração e até mais. Até mais. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Divina. Até mais. Até.